A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, ouça atentamente o que a palavra do Senhor vai te dizer. É evidente que todos nós temos inimigos. É claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades que habitam nas regiões celestiais. Mas muitos se levantam contra a tua vida. Você às vezes cria inimigos sem querer. É óbvio que aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Ele vai ceifar aquilo que plantou, aquilo que semeou. Mas muitas vezes você não tem plantado, não tem semeado para criar inimigos. Mas pela tua simplicidade, pelo teu sorriso, pela tua alegria, pelas tuas conquistas, sabe? Pelo simples sorriso teu, pela união dentro da tua casa, pela união dentro da tua família, pelo emprego que você alcançou, pela faculdade que você está cursando, por uma notícia que você recebeu, pelo um sonho que você contou a alguém, como aconteceu com José. José teve um sonho e a partir de então passou a ter inimigos declarados e muitas vezes até dentro de casa. Você às vezes tem inimigos até mesmo dentro da sua própria casa, na sua parentela. Pessoas que te viram crescer, pessoas que conhecem o teu agir, a tua procedência, a tua maneira de caminhar. E você acaba criando inimigos. Foi assim com muitos homens de Deus, foi assim com Davi. Davi no Salmo 59, quando ele estava sitiado, com a casa sitiada, a mandado de Saul, ele dizia para Deus através da oração: livra-me, Senhor, da presença dos meus inimigos, pois são muitos aqueles que querem fazer armadilha, e eu não tenho dado causa, eu não tenho transgredido para que isso venha a acontecer em minha vida. Ele estava dizendo, Senhor, ele estava se justificando. E era um homem sujeito às falhas e a erros, e Davi teve muitos erros. Davi pecou bastante, e a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas houve um, aleluia, que não cometeu pecado algum, que deixou o seu trono, a sua glória, o verbo vivo de Deus que se fez carne. Estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha pecado algum, mas se tornou pecador. Nasceu de um ventre pecaminoso, veio ao mundo, se preparou, cresceu. Aos 30 anos foi batizado por João Batista. O próprio Pai e o Espírito Santo testificaram que ele era o Filho de Deus. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Resistiu às tentações, começou a ensinar, a curar, a libertar os oprimidos, a estender as mãos para os pobres, abatidos, os necessitados, os desvalidos. Ele levantava, ele estendia, ele abria a vista aos cegos, ele fazia milagres, prodígios e maravilhas. E no capítulo 11 do evangelho a qual escreveu João, nós vamos ver que ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o morto 4 dias. Ele já ele estava morto há 4 dias. Mas Jesus ali pediu para retirar a pedra. Muitos até disseram, Marta, Maria, Senhor, já cheira mal. Eu não disse a vocês, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E Jesus assim fez, curou, ressuscitou o morto. Muitos até estavam dizendo, ora, mas ele não podia estar aqui e não ter deixado o amigo dele morrer. Mas Jesus fez melhor, ressuscitou o morto, para que todos vejam que quando Jesus está presente, ninguém morre, e quando ele chega, aquele que morreu ressuscita. Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Quem é que pode dizer que um homem desse ia ter inimigos? Irmão, Jesus Cristo teve inimigos. E os inimigos de Jesus Cristo, pasme, os irmãos,
eram aqueles que tinham a obrigação de ensinar a palavra de Deus, de levar amor, compaixão, misericórdia. Mas não. Esses homens eram perversos, só olhavam para si mesmos, amantes de si mesmos, egoístas, traiçoeiros, hipócritas. Eu observo que a palavra de Deus nos diz que quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro, dizendo: Lázaro, vem para fora, o morto ele veio. Não sei se veio se arrastando, pulando, ele veio. E ali as pessoas tiraram as fitas que atavam as suas pernas, as suas mãos, e muitos viram a glória de Deus. E ali contaram, olha só o versículo 45 do capítulo 11 do Evangelho de João. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizaram. Foram lá contar, lá no Sinédrio, lá para o sumo sacerdote, para os principais dos fariseus, os doutores das leis. Hoje é como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição Federal. Lá o Sinédrio era o Supremo Tribunal daquela época, vamos dizer assim, para tentar explicar melhor. E o que aconteceu? Olha só. Então os principais dos sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Esses homens sabiam que Jesus Cristo era enviado de Deus. Eles sabiam que os sinais que Jesus Cristo operava era de Deus, porque se Deus não fosse com ele, não operava. Muitos até no passado disseram para Jesus: tu cura e faz essas coisas em sinal de Belzebu, que era príncipe dos demônios. Mas Jesus Cristo vai e repreende eles. Satanás não está lutando contra a sua própria casa, eles não estão em intriga, não. Eu opero isso pelo dedo de Deus, pela obra de Deus. Eu sou o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eles sabiam que Deus era com Jesus Cristo. Eles sabiam que os sinais que eles faziam eram de Deus, mas eles não queriam perder o seu privilégio. Eles não queriam descer do seu patamar. Eles não queriam realmente perder a posição em que eles tinham. Tudo isso por um nome, tudo isso por um título. Ei, deixa eu te dizer, posição, o título, tudo isso vai passar. A Bíblia nos ensina que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar. Ela prevalece para todo sempre. Se o Senhor ele te prometeu alguma coisa, se prepare, tenha calma, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o nosso porto seguro, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é maravilhoso. Jesus não fez absolutamente nada para criar inimigos, mas inimigos se levantaram porque havia um brilho da glória de Deus naquela vida. Muitos se levantam na tua vida, sabe por quê? Porque existe um brilho do Espírito Santo. Você pode até estar dizendo assim nesse momento: mas irmão, eu não tenho uma condição financeira, eu não tenho uma posição social, eu não tenho isso que as pessoas acabam dizendo que tenho. Ei, não é outra coisa não a não ser o brilho da glória de Deus. Não é outra coisa a ser a tua felicidade, o teu sorriso. Muitos não têm inveja, têm ira, raiva de você. Então não se entristeça. Levantaram-se contra Jesus, se levantaram contra o Filho de Deus, se levantaram contra aquele que não tinha pecado. E quem dirá nós? O próprio Senhor Jesus Cristo nos instrui que no mundo nós teríamos tribulação. Mas nós não pensávamos que eram tantas, né, irmãos? Mas Ele nos diz algo maravilhoso: não perca o ânimo, eu venci o mundo. E se você crê, se eu creio nessa palavra, nós vamos certamente vencer o mundo. Nós vamos vencer este mundo e vamos realmente receber a coroa da vida que está
nos esperando. Observe que a palavra de Deus continua nos dizendo. Caifás era o sumo sacerdote daquele tempo. Porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ele já estava decretando a morte de Jesus. Ele já estava dizendo: é necessário que esse homem morra, é necessário que esse Jesus venha morrer, porque senão nós vamos perder a nossa posição, a nossa nação vai perder. Ele não estava preocupado com nação, não. Ele não estava preocupado com as outras pessoas, não. Eles estavam preocupados com eles mesmos, pois eram avarentos. Muitos se dizem preocupados com você, muitos se dizem preocupados com alguma coisa. Veja o que vai acontecer no capítulo 12. Depois vocês leiam o capítulo 12 do Evangelho de João. Quando Maria pega aquele unguento, aquela essência, aquele perfume de um ano de trabalho e derrama todo aos pés do Senhor Jesus e enxuga com os seus cabelos. Aleluias. Um dos discípulos se levantou e questionou: mestre, essa mulher está desperdiçando algo valioso, algo que nós poderíamos dividir entre os pobres. Quantos poderiam estar comendo hoje? Se assim fosse verdade, amém. Mas ele era ambicioso, ele estava talvez pensando na sua parte, né? Ele estava preocupado ali com aquela finança. Ele não estava preocupado ali com o Senhor Jesus Cristo, não. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer para ele o seguinte: olha, Jesus, entretanto, disse, no versículo 7 e 8 do capítulo 12: deixa que ela guarde isso para que o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Olha só, Jesus estava dizendo que ela estava dando a sua oferta, algo maravilhoso para Jesus. Ali Jesus estava se preparando para entregar a vida por todo aquele que nele crê, não viesse perecer, mas que tivesse a vida eterna. Da mesma forma de Judas, esses homens, Caifás, os principais dos fariseus, dos saduceus, quiseram a condenação de Jesus para não perder o seu título, não perder a posição social em que eles tinham. Observe no versículo 51 do capítulo 11. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Quantos tentam tramar a sua vida? Quantos, irmãos? Você nem sabe, mas Satanás tem realmente tentado de todas as formas ceifar a tua vida, ceifar a minha vida. Em um ato de retrospectiva minha, analisando, me recordo várias vezes quantas vezes o inimigo se levantou para tentar ceifar a minha vida. Faça também uma retrospectiva. Quantas vezes Satanás se levantou contra a sua vida para tentar tirar o fôlego de vida que Deus soprou nas tuas narinas. Mas Deus não permitiu. E Deus não vai permitir, porque Ele tem plano na sua vida. Antes desse fato aqui, já tentaram apedrejar Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes de ir para Betânia, antes de ver o seu amigo Lázaro, que já estava morto, resolveu ir para a Judéia. Até Tomé questionou: será que nós vamos lá também para morrer com ele? Porque tentaram matar Jesus apedrejado, mas não mataram. Sabe por quê? Porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O inimigo pode dizer: eu vou ceifar a vida dele, eu vou ceifar a sua vida, mas Deus, ele diz assim: não vai. Não vai, sabe por quê? Porque é eu que dito as horas, os segundos, os minutos. Tudo é pela permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore ou um fio da tua cabeça de cabelo se Deus não permitir. Tudo é pela permissão de Deus. Tudo é pela permissão de Deus.
E Deus aprovou que nós estivéssemos hoje aqui para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor, porque Ele é maravilhoso. E Deus não iria permitir que Jesus Cristo morresse nesse momento, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Observe o que a palavra do Senhor continua dizendo: de sorte que Jesus já não estava publicamente entre os judeus, mas Jesus também não tentou a Deus. Jesus se afastou. Jesus se afastou. Que triste se afastar de pessoas que você ajudou, que você estendeu as mãos, que você só fez o bem, e retribuir-lhe o mal. Mas Deus está vendo todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Jesus sabia que iria passar por isso. Jesus sabia que iria passar por isso. E Jesus se ocultou, já não andava publicamente entre os judeus, e retirou para uma região vizinha ao deserto, uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitas daquela região subiam para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando ele no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Então, irmãos, se fizeram todas essas coisas contra Jesus Cristo, o Filho de Deus, imagine com nós, imagine com cada um de nós. Então que nós venhamos, que você possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor, que você possa fazer como o Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, há de repousar e de descansar sobre nós. Nenhum mal chegará à tua casa, nenhum mal chegará à tua tenda. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, e somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Que Deus, Ele venha te abençoar, que as misericórdias do Senhor venham se renovar todos os dias sobre a minha, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe. Ei, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam os sentinelas. Amém? Então busca o Senhor. O Senhor, Ele diz na sua palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. O Senhor, nosso Deus, está perto. O Senhor, Ele deseja te guardar. O Senhor deseja te salvar. O Senhor tem algo maravilhoso para ti. Mas nos dias de hoje, irmãos, dias difíceis, há quase um mês, aqui no nosso estado do Ceará, vivendo aí dias realmente terríveis. Dias terríveis. Aí você para observar a quantidade de jovens que têm tido a sua vida ceifada por não ter dado ouvidos à voz de Deus, ao conselho do pai, ao conselho da mãe, ao conselho daquele que tinha alguma coisa para ensinar. Muitos procuram o caminho do mal, mas que hoje nós venhamos procurar o caminho do bem, o caminho que conduz a Deus, o caminho que conduz à salvação. Então leve a palavra de Deus para aqueles que precisam. Leve. O inimigo, ele tem se levantado nesses últimos dias de uma forma feroz, mas eu te convido em nome de Jesus a clamar pelo nosso estado, pela nossa nação, pelo nosso país. Quantas pessoas agora sofrendo, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas lá em Minas Gerais perderam a vida naquela tragédia, estão sozinhos agora, sem a sua esposa, sem os seus filhos, ou quantas famílias foram ceifadas. Meu Deus, que venhamos entregar a nossa vida para o Senhor Jesus todos os dias. O Senhor é o nosso porto seguro, é nele que temos confiança. Esse mundo já é do maligno, irmãos. Esse mundo não tem nada a te oferecer, não. Ei, jovem, ei, mulher, esse mundo não tem nada para te oferecer, não, mas Deus, Ele tem um porto seguro. Deus, nesse momento, está trazendo proteção à tua vida. Basta você crer nisso,
e a entregar a sua vida nas mãos dele. Confia no Senhor e tudo ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.